Olá, seja muito bem-vindo ao Agro Record deste final de semana. Essa é mais uma edição aqui na Vila Cavalcari. E é daqui que você vai saber de todos os destaques de hoje do nosso programa. Vai ver que dois irmãos mantêm a tradição do cultivo de mexerica poncã há mais de 30 anos. A pandemia do coronavírus está prejudicando o mercado de flores. A Agrodefesa faz operações para combater abate clandestino de gado. E cresce o número de mulheres que tomam conta de propriedades rurais. Tudo isso e muito mais agora no Agro Record. Na região de Nerópolis, dois irmãos cultivam mexerica poncã e mantêm a tradição há mais de 30 anos. Este ano, a estimativa de colheita é de mais de 300 mil quilos da fruta. Eu fui até lá e mostro para você agora. Estamos na safra da poncã, fruta fácil de descascar e de aroma forte. A maior parte do consumo de toda a produção de mexerica é in natura, mas pode ser usada também na indústria, para a fabricação de sucos, óleos essenciais e até rações. E nesse pomar aqui em Nerópolis, difícil mesmo é escolher qual fruto tirar do pé. Pelo tamanho, pela beleza e uma doçura fora do comum. A gente mostra, olha só, a quantidade de frutos por pé. Um pé desse aqui, ó, comum, chega a produzir 250 quilos de mexerica em plena safra. Mas o que os produtores aqui contam pra gente, estão conseguindo um resultado ainda maior. Cada pé que a gente olha consegue essa imagem maravilhosa de muita fartura aqui na região de Nerópolis. Esse pomar aqui são dois irmãos que tomam conta, a gente vai conversar aqui com o seu José Wellington. Esse ano, me parece que o senhor está bem satisfeito com a produção, né? Com certeza. A produção esse ano foi uma produção assim razoável, mas os frutos muito sadios, graúdos, com muito trabalho, mas tem dado o resultado esperado. O senhor fez o plantio escalonado, a irrigação escalonada, a gente vê aqui que a maioria dos frutos está bem madura já. Como é que o senhor fez essa produção do senhor, esse manejo? Esse manejo a gente começa a irrigação por etapa, não agua tudo de uma vez, por causa que não dá conta de colheita de uma vez. Tem que ser escalonado, tanto a aguação como a colheita. E esse pomar aqui tem quanto tempo? Esse pomar aqui, mais novo aqui, está na faixa de 7, 8 anos. O senhor trabalha com mexerica há quantos anos? 30 anos. Um dos pés aqui do pomar, a fartura que ele tem aqui é grande demais, gente. Está em plena safra e ele distribui essa produção dele na Ceasa. Olha aqui, ó. Ele tem que às vezes usar aqui uma escora nos pés de mexerica para não cair, porque está bem pesado mesmo aqui, ó. E todas assim, ó, nesse padrão. Grandes e bastante suculentas. Os filhos de comerciante que compravam frutas para revender foram observando o mercado e resolveram plantar o primeiro pomar junto com o pai em 1987. Nos anos 80, com as dificuldades de comprar, nós já tínhamos uma chácara. E com essa dificuldade de comercializar o pomar um ano, nós resolvemos plantar o primeiro pomar nosso em 1987. Esse pomar, na época, meu pai ainda era vivo, junto com nós, e depois de 87, esse pomar durou 20 anos. Depois esse pomar já acabou, já morreu, e resolvemos plantar esses outros novos agora, de 10 anos para cá, 12 anos, esse mais velho, 12 anos, esse aqui tem 7 anos. E continuou o movimento, nunca mais parou. Agora, como se diz, agora nós é mais produtor do que comerciante. Tudo era mais fácil, não tinha poucas doenças. Esse pomar foi plantado numa terra muito boa, que antigamente foi plantado alho lá, e isso ajudou. Nós já plantou alho antigamente. Esse pomar produziu 20 anos fora do comum, ele morreu produzindo. Sucesso que continua até hoje. Eu acredito que esse ano aqui nós vamos ter aproximadamente, colher aqui umas 300 toneladas de mexerica. É muita mexerica, né? Transformando em caixa dá mais ou menos de 17 a 20 mil caixas.
Quem é que ajuda o senhor aqui na roça? Aqui a maior parte é meus irmãos, né? E os colhedores a gente paga diária, né? Não é direto, só no dia que colhe. Quantas pessoas o senhor precisa ter aqui para ajudar a colher? Hoje em dia está sendo pouco, porque a mexerica, por ser muito graúda e ser fácil de colher, e é meio escalonada, nós estamos trabalhando aqui com 3, 4 pessoas, todo dia põe o tanto que a gente precisa, que as pessoas já especializadas. Quantas caixas o senhor consegue apanhar por dia? Mais ou menos 300 caixas. A fruta amarela é rica em vitamina C, vitaminas B1 e B2, que melhoram a saúde da pele e dos olhos e traz muitos outros benefícios para a saúde, além de ser muito saborosa e ter aroma característico, que faz com que ela seja bastante procurada. Por isso, os cuidados no cultivo precisam ser constantes para que não falte fruta no mercado. Sempre antes de começar a colheita da mexerica, é preciso que o produtor passe com um trator roçando, porque o mato fica bastante alto. Isso é um sinal muito positivo aqui no pomar do seu José, pelo seguinte, mostra pra gente, né, seu José, que o senhor fez uma bela adubação. A gente vê pelos frutos e vê também aqui pela altura do mato no meio da roça. A adubação aqui, começando pela época que começa a aguar, a gente começa, antes de aguar, já fazer uma correção de solo, esse ano principalmente foi bem pesada, foi com esterco de gado, com calcário e gesso. E depois dessas primeiras adubações, depois que começa a aguar, já vem com as adubações químicas, que é começando com NPK 10, 10, 10 e de acordo vai evoluindo o tempo, a gente vai mudando as adubações. Chega até a última adubação que é feita com Hortimax cobertura, que é 13, 13 e 23. É um adubo excelente para cobertura. Por isso que o fruto fica com essa coloração bonita, com muito caldo e doce. E a gente anda aqui no meio da roça, vê esse tanto de mato aqui, isso aqui é um excelente sinal, né? É um excelente até por causa do tanto de adubo que foi colocado, que o mato cresce e na hora da colheita, como se diz, a gente tem que passar a roçadeira para o pessoal trabalhar mais favorável. Seu José, agora você estava me contando, a gente vai andar aqui um pouquinho mais, ele estava contando para a gente o seguinte, como é que o pé de mexerica, como é que ele se comporta por causa da água, por causa da irrigação. Quando falta água para ele, ele começa a tirar do próprio fruto? Como é que é isso, seu José? Não, isso aí é no caso assim, se eu passar da hora de colher essa mexerica, quando a terra começa a secar muito, o pé começa a puxar a água que está na mexerica para o pé de novo, porque não tem mais água no solo quando termina a chuva. É a hora que ela começa a ressecar. Ressecar, é a hora que ela começa a secar, por isso que tem que ser uma colheita assim, dentro da hora certa. A irrigação também é um importante aliado para quem quer ter boa produção, como a do senhor José. O sistema de irrigação ajuda a adiantar a florada da mexerica. E aqui o senhor José achou um jeito de fazer até uma economia, olha só. Ele colocou um aspersor entre um pé e outro. Então esse daqui, seu José, ele joga água suficiente para alimentar 2 pés. Sim. 2 pés não, ele agua a metade desse e a metade desse. E o de lá agua a metade. Resumindo, 2 pés, mas repartido. Esse extensor agua esse pé e esse. Então o serviço fica completo? Fica completo porque automaticamente os outros é a mesma coisa. Aí topa as aguações. Mas fica com um custo menor para o senhor também, né? Diferente de outro sistema de irrigação, né? Fica com custo menor e com o principal é a economia de água. Que hoje é o principal que a gente tem que ter. A mexerica que foi aguada, nós começamos a colher ela no mês de março e agora do fim de maio nós temos que terminar ela. Aí no fim de maio para o começo de junho, já começa a outra etapa, é a que não aguou. Que aí vai de junho, julho e talvez pode chegar até agosto. Sempre colhendo? Sempre colhendo. A safra normal ultimamente está sendo mais ou menos 6 meses. Mudou um pouco isso, né? Mudou porque antigamente, quando não irrigava, colhia só 3 meses. Agora dobrou, colhe 6 meses. Então isso garante que o senhor fique mais tempo no mercado também. Com certeza. O pessoal tem mais mexerica. Isso ajuda também no preço lá na frente? Ajuda por quê? Porque se eu tinha de colher 20 mil caixas de mexerica em 3 meses, eu posso repartir 20 mil caixas de mexerica em 6 meses. Eu colho menos e apuro melhor. Continua trabalhando? Trabalhando. O volume de frutos no pomar mostra que até o fim da safra há muito trabalho pela frente. Mas tem um segredo aqui na hora de colher a mexerica para conservar ela um pouco mais.
A gente não está com a tesoura aqui agora, mas na hora de colher o certo é esse aqui, ó, que a gente até falou no início, ó. Tem que estar sempre assim, ó, com um pedacinho do galho. Seu José, no que ajuda a colher assim? Isso aqui é muito importante. Essa mexerica, ela vai para o Ceasa, do Ceasa também vai para outras cidades, até para outro estado. E se você, como ela já está madura, se você não tiver que colher desse jeito, essa parte dela aqui, com 2, 3 dias apodrece. E com isso aqui ela aguenta 4, 5 dias, ela aguenta o dobro do tempo que aguentava se não fosse com a tesoura. E evita também de entrar bactéria. O apanhador tem que ter experiência. Às vezes ele vem aqui, ó, para apanhar e faz isso, ó. Isso. Olha só. Aqui vira uma entrada para fungo, para fungos, bactéria, com certeza, e tudo com mais. certeza. Essa aqui eu vou experimentar ela daqui a pouco, por isso que eu ponho ela assim para mostrar para você como que é. Desse jeito aqui não dura, né? Não conserva, Não tem né? comércio. Isso aí, se for desse jeito, aí tem que chegar lá e doar, porque para comércio não serve. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Se possível com essa folhinha assim, que é para ficar mais bonita na banca, né? Para estética, mas com a tesoura a gente não consegue apanhar desse jeito, porque isso aqui é o seguinte, ajuda e atrapalha. Com esse talo desse tamanho, o que vai acontecer dessa mexerica furar a outra. Ah, entendi. Então tem que ser apanhado com a tesoura, mas rente. Aqui, ó. Do jeito que não fica aberto aqui o fundinho Não fica aberto dela. e não fica sobrando ponta. O interesse comercial pela mexerica é muito grande e a produtividade é boa, assim como a expectativa para os produtores. Depois que sai da roça, a mexerica sai assim, ó, na caixa. Essa caixa aqui pesa 20 quilos e vai para a Ceasa. E lá na Ceasa, quem toma conta do mercado, quem toma conta das vendas, é o seu Jean, que é irmão do seu José. Seu Jean, como é que está esse ano nessa safra de mexerica? Como é que está o mercado? Tá bom? Esse ano o mercado está bom, graças a Deus as frutas estão boas, entendeu? E o mercado está suportando bem a mercadoria. Como é que funciona essa venda lá na Ceasa? O senhor já vai com tudo encomendado ou o senhor fica lá à disposição? Não, a gente tem uns freguês já que sempre passa um pedido antes, entendeu? Aí na parte da manhã, depois das 5 horas, a gente já começa a entregar, ir nos carros. Como é que o senhor avalia as 3 últimas safras da Poncã? As outras 3 safras foi tudo boa, mas esse ano vai ser o ano melhor que nós vai ter de venda de Poncã, vai ser esse ano por causa do nosso produto. Cada ano o nosso produto está ficando melhor. Quanto é que sai a caixa da mexerica por um bom preço? Se eu falar assim, tá bom. Aquela maior, tá, aquele tamanho que nós propôs, outra na faixa de 35 a 40 a caixa. É um bom preço? Bom preço, não é ruim não. Então continuar plantando mexerica, né? Se Deus quiser. Continuar zelando, né? Que nós já temos uma plantação já boa já, que nem o meu irmão falou. Graças a Deus é zelar agora para os próximos anos. Nós estamos no mercado de novo. A vacinação de animais contra a raiva em Goiás está suspensa por causa da falta de vacinas. A vacinação contra a raiva dos herbívoros é obrigatória em 121 municípios de Goiás, que são considerados de alto risco para a doença. A campanha é realizada no mesmo período de imunização contra a febre aftosa. Por causa da falta de vacinas no mercado, a Agrodefesa decidiu suspender a vacinação contra a raiva e retirar a obrigatoriedade nesta primeira etapa de 2020. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Graças ao estímulo do Senar Goiás, os jovens goianos se mobilizaram para desenvolver ações de solidariedade no campo. Grupos inscritos nos concursos do programa FAEG Jovem 2020 foram desafiados a promover a campanha O Agro se Importa, o Agro Ajuda. O superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, vai explicar para a gente mais detalhes dessa ação, inclusive o objetivo de ações e de campanhas como essa. Bom, o programa FAEG Jovem, ele que vem trabalhando em cima de 3 pilares básicos das suas ações, que é o empreendedorismo, a sucessão familiar e a formação de novas lideranças. E em cima desses pilares, nós motivamos esses jovens em todo o estado de Goiás, hoje com mais de 100 grupos espalhados por todo o nosso estado, a trabalhar eventos técnicos, dia de campo, palestras, capacitações e principalmente no momento no qual nós estamos passando, motivando esses jovens a trabalhar o quesito social. Então essa campanha veio a calhar no momento no qual nós estamos passando e foi muito positivo os resultados que nós obtivemos mediante ao trabalho desses jovens em todo o estado. Como é que foi feita a leitura do desempenho, do empenho desses grupos envolvidos nessa campanha? Bom, Ju,
Finalizamos a contagem de todo esse trabalho, nós tivemos mais de 54 frentes em todo o estado, com mais de 38 toneladas de alimentos arrecadados para distribuir para aquelas pessoas que mais necessitam nesse momento, mais de 18 mil peças entre roupas, sapatos, para serem distribuído também para essas entidades e pessoas que necessitam no interior do nosso estado. Então foi muito positivo todo o resultado dessa campanha social que esses jovens realizaram juntamente com os sindicatos rurais aqui no estado de Goiás. E tudo isso tem um objetivo, né? O Senar Goiás faz as coisas assim, especialmente agora nessa época de pandemia, nada como se juntar e criar campanhas assim, né? Exatamente. Essa campanha faz parte do concurso no qual nós desenvolvemos no decorrer de todo o ano. Então, essa é uma etapa do concurso que esses jovens estão pontuando em cada uma dessas etapas para a grande final, no final do ano, onde os principais grupos são premiados. Para você ter uma noção, o primeiro lugar desse concurso, ele é premiado com uma missão técnica, onde ele visita um outro estado para conhecer o agro daquele estado, o desenvolvimento, as tecnologias, enfim. Então, nós motivamos esses jovens através desse concurso FAEG Jovem, para que eles desenvolvam essas atividades técnicas, sociais em todo o nosso estado. E o agro é isso mesmo, né? Toda essa força dos jovens, né? Essa coisa da sucessão familiar é uma preocupação para quem está no campo, e o Senar também ajuda nisso, trazendo ações assim, unindo a tecnologia, que é o que chama a atenção de muitos jovens, né? Com certeza, nós trabalhamos aí muito a tecnologia, a inovação com esses jovens, inserindo ele dentro desse nicho tecnológico e principalmente preocupado com a sucessão familiar, tornando esse jovem um sucessor, um empreendedor dentro da propriedade rural, ao invés de um herdeiro. O herdeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é vender essa propriedade. Então nós trabalhamos esses 3 pilares e preparando cada vez mais esses jovens para o futuro. Dirceu, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, obrigado. Esse foi o Senar Goiás, do campo à cidade. E a seguir você vai ver que as granjas de frango em Goiás não sofreram um impacto tão grande por causa da pandemia. Não sai daí, eu volto já. Já estamos de volta com o Agro Record e agora a gente mostra para você que quem produz frango parece não ter sentido tanto os efeitos dessa pandemia. Apesar de todo esse cenário, os apicultores não deixaram de criar e engordar as aves. Os frigoríficos também não pararam. Goiás tem mais de 103 mil galpões como estes, destinados à criação de frangos. Só nas granjas goianas são mais de 90 milhões de aves. E mesmo com o coronavírus circulando e obrigando que muitos serviços sejam suspensos, no campo o trabalho não parou. Por causa da pandemia, quarentena, suspensão de aulas e merenda escolar e também do fechamento de bares e restrição do funcionamento dos restaurantes, o consumo interno diminuiu. Mas as exportações não. Goiás é um importante exportador de carne de frango. A demanda externa está aquecida e o estado exportou em volume no primeiro trimestre de 2020 165,8% a mais que no mesmo período do ano passado. O valor bruto da produção do frango estimado para 2020 é de 4 bilhões e 55 milhões de reais. Mesmo com o coronavírus avançando no Brasil, as indústrias de frango sempre adotaram as recomendações sanitárias para não haver contaminação. As indústrias de frango possuem uma característica particular. Desde a concepção dos projetos nas plantas frigoríficas, elas já são dotadas de barreira sanitária. Então, quando você vai entrar para o ambiente de trabalho, as pessoas já recebem todo a vestimenta, todos os EPIs e, além disso, passam por barreira sanitária, onde são lavados e desinfectados botas, mãos, são usados aventais descartáveis, luvas, máscaras e toucas, né? Então, todos esses cuidados já eram uma rotina, né, dos frigoríficos para proteger e evitar qualquer tipo de contaminação alimentar. Essas mesmas medidas e outras adicionais, reforçadas, vêm acrescentar a segurança, não só do alimento, como das pessoas que trabalham nos frigoríficos.
A Associação Goiana de Avicultura informou ainda que os frigoríficos continuam funcionando normalmente e que nenhuma indústria precisou ser paralisada ou fechada por causa da pandemia de coronavírus aqui em Goiás. Esses locais passam por um rigoroso controle de higienização e desinfecção. 3 vezes ao dia, os frigoríficos são higienizados e desinfectados. Então, se o abate continua normal, a produção nas granjas continua em ritmo constante. São mais de 45 medidas que já são adotadas pelos frigoríficos no sentido de proteger e dar continuidade nos processos produtivos e evitar o desabastecimento. E nas granjas o cuidado é o mesmo. Tudo para garantir a saúde das aves. Toda essa cadeia de segurança alimentar garante a qualidade da carne de frango aqui em Goiás. Já sobre os preços, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, a carne de frango vem sofrendo leves quedas diariamente. Nos supermercados, o quilo do frango está variando entre R$ 4,69, R$ 5,99 e tem até R$ 6,99. A gente pode fazer a substituição da carne suína pela carne de frango ou pela carne bovina, assim sucessivamente. Outra coisa, ovos também, né? E a Agrodefesa está fazendo operações para combater o abate e o comércio clandestino de carnes. Quem vai mostrar pra gente é o repórter Douglas Fernandes. Devido às recentes apreensões de carne clandestina em Goiás, a Agrodefesa vem intensificando as fiscalizações em frigoríficos e fazendas, com o intuito de combater esta prática criminosa. Em Catalão, por exemplo, em 4 meses, 7 locais foram identificados vendendo carne clandestina imprópria para o consumo. Na última apreensão, cerca de 200 quilos de carne foram apreendidos. Para falar mais sobre esta apreensão e também sobre o que a Agrodefesa vem fazendo em Goiás, nós vamos conversar com o Jonilson Júnior, que é o gerente de fiscalização animal em Goiás da Agrodefesa. Como está sendo feita essa fiscalização? Então, uma das funções da agência é coibir esse comércio de produtos de origem animal que estejam irregulares e que, de certa maneira, acomete a saúde pública da população. Então, nós temos 21 equipes móveis que estão circulando todo o estado no combate, não só a esse trânsito irregular de produtos cárneos, como também de cargas animais vivas. E são locais insalubres, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o que tem ocorrido, principalmente na região de Catalão, no sudoeste do estado, é que alguns estabelecimentos têm aproveitado da fragilidade do consumidor nessa época de pandemia e têm adquirido produtos impróprios para o consumo. Isto é, estão adquirindo de produtores rurais que têm abatido seus animais de forma irregular dentro das propriedades rurais e levando para os estabelecimentos. Quais os riscos para o consumidor? Isso vão desde pequenas situações como náuseas, vômitos, diarreias, como toxinfecções, problemas no sistema nervoso e doenças como brucelose, tuberculose, podendo vir a levar até a óbito. Os locais fiscalizados, quais as penalidades que os proprietários podem ter? Então, com relação aos estabelecimentos comerciais, isso seria supermercados, açougues, atacadistas, essa competência da vigilância sanitária. Então, por parte da Agrodefesa, o que fazemos é simplesmente abrir um processo e submeter ao Ministério Público para que lá na frente ele possa responder de forma criminal. Quais as regiões que mais preocupam a Agrodefesa nesse momento? Então, recentemente a gente tem recebido muitas denúncias no que tange ao município de Catalão, então a região sudoeste do estado, bem como a região nordeste do estado tem muito a questão de abate clandestino em virtude do pouco número de estabelecimentos abatedouros. Tem como o consumidor identificar a carne clandestina? Sim, vai desde a verificação de temperatura, porque a carne inspecionada ela é refrigerada, ela normalmente vem com um selo de inspeção. Você deve verificar com relação aos cortes dessas carnes, principalmente no que tange aos ossos, porque dentro de frigoríficos nós utilizamos a serra elétrica, já nos abates clandestinos utiliza-se muito machados. Outra coisa que deve ser verificado é com relação ao selo de inspeção, bem como ao aspecto higiênico sanitário da carne. O animal sem a certificação de que ele foi vacinado, isso é um risco muito grande para a saúde pública, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, principalmente no que tange a brucelose nas fêmeas, né?
uma vez que uma carne dessa pode estar transmitindo a doença para o ser humano. Em alguns casos, a pessoa que realiza a prática do abate clandestino pode ser preso? Quando nós temos o apoio da polícia, com certeza ele tende a levar esse produtor ou esse matador para a delegacia para que possa responder um processo. A Agrodefesa trabalha muito com a ajuda da população através de denúncias, né? Sem dúvida alguma, é de extrema importância para que nós tenhamos o conhecimento do local onde está tendo o abate, bem como no atendimento ao 0800, o atendimento à denúncia, seja ele do 0800 da Agrodefesa ou da Ouvidoria do Estado. Qual que é o 0800 da Agrodefesa? Ele é 0800 646 1122. Só reforçando, a Agrodefesa então intensificou essas fiscalizações, porque mesmo em tempo de pandemia, essa prática criminosa vem crescendo. Infelizmente, aproveita da fragilidade da sociedade neste momento de pandemia para poder estar inserindo mercadorias irregulares no comércio. Geralmente também a Agrodefesa identifica que esses animais abatidos são animais que são furtados em propriedades rurais, né? Pode sim. Sim, é uma prática que infelizmente ocorre. Nós temos tentado trabalhar junto com a Delegacia de Crimes Rurais para que a gente, e também com a Patrulha Rural, na coibição desses trânsitos irregulares, desses roubos ou furtos de gado em algumas regiões, que acaba sendo fruto de alguns abates clandestinos. Obrigado, Janilson Júnior, que é o gerente de fiscalização animal da Agrodefesa. E se você tem alguma denúncia a fazer em todo o estado, o 0800 646 1122 está à disposição da população. Daqui a pouco o AgroRecord vai mostrar para você uma das maiores produções de alface orgânica de Goiás. Não sai daí, a gente já volta. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, os produtos orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço. E para dar conta de toda essa demanda, é preciso investir para ter quantidade e não perder a qualidade. Na hora do almoço, ela está lá compondo a mesa. Sozinha ou em saladas, é difícil resistir ao verde da alface. Mas para chegar até o prato do brasileiro, ela passa por um longo processo. Por isso a gente veio até aqui, essa propriedade, onde aqui tem pelo menos 22 hectares dedicados a hortaliças. Para onde a gente olha aqui, a gente vê alface, lisa, crespa, mini romana, americana, tem de todos os tipos. E é disso que faz com que eles sejam o maior produtor de alface orgânica de todo o estado de Goiás. Cada canteiro desse tem pelo menos 1000 pés de alface. Eu estou aqui no meio da alface americana. Ela já está perto da colheita. É um ciclo que até chegar esse momento leva aí uns 50 dias. Eu vou conversar com o Roberto Nardelli, ele que é empresário, para explicar um pouquinho como é que funciona, se muda de um tipo de alface para outro. Roberto, essa aqui é a americana, já está perto da colheita, né? É isso aí. Como você vê, a gente tem um volume grande de canteiros plantados. Esses plantios são feitos diariamente para que no momento posterior da colheita a gente possa ter produtos frescos sendo colhidos todos os dias. Essa aqui falta quantos dias para ter a colheita dela? Em 10 dias a gente já começa a colheita da alface americana. Muda? Eu sei que você tem aqui alface lisa, roxa, crespa, americana. Todas elas são um período de 50 dias ou tem uma variação de uma para outra? No caso das alfaces é o mesmo período. Então a gente, ao longo de uma semana, a gente faz sempre o plantio de todas elas para que dali a 50 dias a gente faça a colheita desses canteiros, né? E isso é feito semanalmente para que a gente tenha continuamente a colheita. Então, as alfaces, todas as variedades são plantadas e depois posteriormente colhidas ao mesmo tempo. Ou seja, todo dia aqui tem plantio e tem colheita. Exatamente. Plantio, colheita, capina, adubação, etc. Todo dia tem uma atividade das inúmeras que vocês realizam aqui. E aí a gente tem a alface americana. É a mais vendida? Sim, a americana é o produto que a gente mais vende, é o preferido dos consumidores. Por quê? Você sabe? Olha, eu acho que é o gosto. Primeiro, a gente consegue fazer um produto de alta qualidade aqui, não é? Para venda nos supermercados, mas a americana é a que mais vende, depois vem a crespa, são as que têm o maior volume de vendas.
Essa aqui é a alface lisa. Eles estão há 3 anos no mercado produzindo aí vários tipos de alface, mas pela primeira vez eles vão colocar essa no mercado, e é um mercado novo. Isso porque eles vendem para todo o estado de Goiás, para o Tocantins também, mas agora eles vão entregar também para o Distrito Federal. E o que chama a atenção, a gente vem falando tanto de pandemia, de que as coisas estão ficando tão ruins para tanta gente, e em meio a essa pandemia, quando tem muita gente segurando aí, fechando até as portas, eles estão ampliando, né, Roberto? É o que vocês estão aí até contratando pessoas em meio a essa pandemia. Exatamente. O que a gente percebe é que os consumidores têm buscado cada vez mais produtos de qualidade, não é? Equilibrando e balanceando sua alimentação com produtos ricos sob o ponto de vista nutricional. Então, os alimentos orgânicos estão bem nessa linha. E já dentro de uma programação nossa, já de alguns anos, a gente vem numa crescente. E em 2020 a nossa proposta já era de entrar em novos mercados com uma variedade maior de itens. Então a alface lisa, assim como a mini romana, são novos itens da linha das alfaces que a gente está agregando, incluindo no nosso mix. Roberto, a gente vê que tem um pé aí na sua mão, ele é bem bonito, dessa alface lisa, né? Ela tem uma característica diferente das outras, até de plantio mesmo, colheita, ou até algum cuidado especial. Eu sei que é algo novo para vocês, mas como é que vocês estão lidando aí com esse novo produto? Olha, o cuidado da alface lisa comparado com as outras alfaces é o mesmo. Ou seja, são inúmeras atividades que a gente tem que fazer para manter um produto de alta qualidade e no momento que você possa colher ele, você colher um produto dentro do nosso padrão. Não é? Então são cuidados relacionados à quantidade certa de água, da irrigação, nutrientes com relação a toda a parte de insumos de adubação, fazer uma capina bem feita, manter os canteiros todos limpos, não é? E lógico, todo o equilíbrio do ambiente, né, do meio ambiente, para que você tenha um produto adequado. A gente anda um pouquinho e já vê que aqui tem um outro tipo de alface, a mini romana. E elas estão bem pequenininhas, foram plantadas há pouco tempo, né, Roberto? Sim, essas romanas, até usando como referência aqui os lotes, elas estão há 2 semanas plantadas. Isso, porque o que é interessante que o Roberto está falando, olha, quando a gente vem de lá, começa a ser plantada aqui, até lá toda a extensão, que é as que têm mais tempo, que já estão perto da colheita, e aí por isso que elas estão um pouco maiores. A gente vai vendo essa mudança também. Agora, a gente falou que elas são orgânicas, e aí você está vendo aquela imagem ali, lá vem o funcionário ali, fazendo esse trabalho de pulverização, e você se pergunta, o que é isso que ele está passando? O que é isso, Roberto? Não é agrotóxico? Não, pelo amor de Deus. Aqui todo produto é natural, são produtos biológicos aprovados pela nossa certificadora. É o que essa mistura aqui? Aqui no caso você tem álcool, você tem pimenta, alho, sempre produtos biológicos para você proteger as variedades todas. Inclusive, eu passei um pouco aqui na minha mão e a gente sente, né? O cheirinho do álcool dá para sentir. É um cheiro bom, não é um cheiro forte, é um cheiro agradável. É uma mistura que você falou de álcool. Pimenta do reino. Pimenta do reino. E alho descascado. E por que isso é bom? Vocês passam isso todo dia ou como é que funciona? Bom, depende do momento, especialmente depois das chuvas. Nessa época a gente está numa época já sem chuva. E então é uma aplicação um pouco mais leve para que você proteja de pragas, de situações que você tem que evitar para o bom crescimento das culturas, no caso aqui das alfaces. Essa seria a única mudança quando a gente fala em cultura orgânica para uma cultura tradicional com agrotóxicos, digamos assim? Bom, as mudanças vão desde o início do plantio, não é? Quando você não vai adubar com produtos químicos, os fertilizantes químicos, por exemplo. Então, vai desde a adubação até todos os produtos que você vai utilizar na proteção das variedades. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui algo como 40, 50 insumos naturais, todos biológicos, aprovados pela certificadora. Agora a gente chegou aqui na outra fase, que na realidade é a primeira, né? É o plantio. Eles estão plantando ali agora, e o que eu achei interessante é que ficou aqui uma bandeja com algumas que ficaram de fora.
E a gente vê ela aqui no extrato e o Roberto estava me falando que essas vão ser descartadas. Por quê, Roberto? Bom, a seleção ela se inicia logo no plantio. Então a gente precisa fazer uso das mudas que estão em perfeito estado, com relação às características totais, né? O substrato, a própria muda, as raízes. Então a seleção se inicia logo no plantio para que você possa colher lá na frente as alfaces num ótimo padrão de qualidade. E o que faz de vocês serem os maiores do estado? Olha, eu acho que aí é programação, é investimento, é dedicação, é acreditar, não é, nos produtos orgânicos e trabalhar com amor e com paixão. E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão de outono, ligado no Agro Record e nas notícias do campo. Hoje é dia de ficar em casa, se cuidar e curtir tudo o que a gente preparou para você. Às 11 horas, coladinho no Agro Record, a criançada tem lugar certo para se divertir. Se estique no sofá e aproveite a Record Kids com Todo Mundo Odeia o Cris. Eita, moleque esperto, né não? Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo Mundo Odeia o Cris. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior, que traz os melhores filmes para começar a sua tarde. Uma luta de gigantes. O Incrível Hulk. Hoje, 1h15 da tarde. No Cine Maior. E logo depois tem A Hora do Faro. O mesmo Rodrigo Faro, talentoso, irreverente e divertido de sempre, leva até você entrevistas exclusivas, convidados ilustres e histórias emocionantes. Confere aí. Se prepara porque a gente está chegando na casa dele. Invadimos a intimidade do ídolo sertanejo. Gustavo Lima, e você, no Dança Gatinho? Hoje, 3h15 da tarde, Hora do Faro. E o Domingo Espetacular, que está no ar há 16 anos, vem especial, com reportagens de denúncia, comportamento, turismo, saúde, vida animal e celebridades, além de trazer um panorama dos fatos que marcaram a semana. Um delegado baleado e a namorada morta. Briga, ciúmes, o que aconteceu no apartamento onde eles estavam. Mãe é acusada de fazer vídeos com a filha em situações constrangedoras. Tem limites para essas publicações na internet? Eles aproveitaram o tempo livre para cozinhar em casa e se deram mal. Como evitar desastres como esse? Ele ficou famoso por causa desse hit. Por onde anda Netinho, integrante de uma das bandas mais antigas do Brasil. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. E para fechar bem essa noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de interesse da população, como curiosidades, viagens, serviço, finanças e locais nunca antes vistos na TV. Com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record, um olhar diferente do mundo. Hoje, 11h15 da noite. É domingo, fique em casa se puder, fique com a família e amanhã eu te espero na Hora da Venenosa, no Balanço Geral, a partir das 11h50. É isso aí, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. E agora a gente vai para a nossa agenda de cursos dessa semana de Educação à Distância do Senar Goiás. Tem curso de prevenção de acidentes com defensivos agrícolas, curso de gestão de segurança, saúde e meio ambiente no trabalho rural e o curso de prevenção de acidentes com máquinas agrícolas. Cada curso tem carga horária de 20 horas.
Os cursos são gratuitos e as matrículas estão abertas. E tem mais informações para você no ead.senargó.org.br. Daqui a pouco você vai ver que cresce cada vez mais o número de mulheres que cuidam de propriedades rurais. Eu não demoro, me espera. A pandemia do coronavírus também afetou o mercado de flores. É que muitos eventos foram cancelados e aí a queda nas vendas foi inevitável. Orquídeas, begônias, rosas, crisântemos. Flores em geral, cada uma mais bela que a outra. Quando foi decretada a quarentena, floriculturas foram fechadas e os empresários foram pegos de surpresa. Por ser um ramo de comércio que trabalha com produtos perecíveis, foi impossível não ter prejuízo. Houve muita queda, praticamente parou tudo. O Fábio trabalha há 29 anos no ramo de floricultura, ornamentação e jardinagem. Entre fixos e temporários, o Fábio emprega entre 10 a 20 pessoas. Mesmo com a recessão financeira, ninguém foi demitido. Eu estou tirando um pouco do bolso, para não falar muito, para não falar quase tudo, né? Mas, assim, é um esforço que a gente faz, tentando diminuir carga horária, fazer banco de hora, fazer escala, dar férias, negociar com cada funcionário, porque cada um deles tem sua importância. O que ajudou as floriculturas a não amargar mais prejuízo foi o Dia das Mães. O Dia das Mães foi um ponto fora da curva, né? Nessa pandemia toda, nessa paralisação toda. Foi uma bênção as vendas. Conseguimos vender 100% do que a gente previa. O Brasil ocupa a 8ª posição na produção de flores e as mais variadas plantas ornamentais, que fazem parte de uma cadeia do agronegócio brasileiro, que movimentou mais de 8 bilhões e meio de reais no ano passado. E neste ano, o setor sofreu bastante com a pandemia. Segundo o Instituto Brasileiro de Floriculturas, o Ibraflor, o Brasil tem cerca de 8.300 produtores. São mais de 15.600 hectares de área cultivada. O setor gera em torno de 210 mil postos de trabalho. Ainda de acordo com o Ibraflor, essa pandemia poderá causar um grande prejuízo, causando demissões e até a falência de produtores de flores. E esse impacto é sentido em floriculturas aqui em Goiás. Nesta outra floricultura, houve demissão. Além disso, o prejuízo foi enorme. A gente jogou muita mercadoria fora, sim, bastante rosa, bastante flor de balcão, como não teve saída, não teve visitação, agente fechado. Elas não pegaram tanta luminosidade quanto precisa. A queda nas vendas chegou a 85%. É que a empresa atua também no ramo de eventos e com as festas suspensas, o faturamento da floricultura despencou. Teve muitas remarcações de data, mas também teve muito cancelamento de evento. Se antes era quase impossível andar pela Câmara Fria, agora o espaço só é ocupado por algumas unidades. Essas flores vêm de Olambra, interior de São Paulo, e com as vendas em baixa, não é bom arriscar comprar grandes quantidades. Para tentar se manter, eles se reinventaram e apostaram no delivery. A gente tentou trabalhar bastante com o telefone para poder atender todo mundo, mandando foto, para a pessoa estar escolhendo endereço. Assim, para não deixar o pessoal que gosta mesmo na mão, para estar sempre presenteando. Vai doer, financeiramente falando? Não tenha dúvidas, mas precisamos trabalhar, precisamos apontar soluções. E agora eu quero agradecer o seu carinho e a sua audiência sempre com a gente no Agro Record e deixar um grande abraço para o Ronaldo do Cremeia Leste, o Marcos Antônio do setor Santa Rita e o Agnaldo Monteiro de Inhumas. E você também pode sugerir pautas e enviar vídeos para a gente, para o nosso telefone, para o nosso WhatsApp,
98222-0018. Mas se tem algum programa que você perdeu, alguma edição do Agro Record, tá tudo lá no YouTube. É só acessar youtube.com/RecordTV-Goiás. Ou se você quiser, também pode nos seguir no Instagram, @RecordTV-Goiás. E as mulheres estão cada vez dominando mais o meio rural. Lugar de mulher é na roça, sim, e trabalhando duro, sim. É o que você vai ver agora. O campo se rendeu mesmo ao público feminino. Hoje as mulheres estão cada vez mais à frente dos trabalhos na roça. Elas cuidam da casa e do que tiver ao redor. Números da SEAPA, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostram que em 2006, as produtoras rurais, que eram as gestoras do negócio, correspondiam a 9,4% em Goiás. 12 anos depois, elas passaram a representar 14,8% do total. Foi justamente nesse período que a Antônia resolveu entrar para as estatísticas e fazer parte desse grupo. O interessante é que a Antônia nunca tinha trabalhado com isso na vida. E detalhe, ela chegou a morar 16 anos na Suíça, resolveu voltar para o Brasil e trabalhar com algo que ela nunca tinha trabalhado na vida. Ela cresceu na roça, mas tratar mesmo, trabalhar com isso, fazer disso sustento, nunca tinha acontecido, né, Antônia? Que coragem essa sua, né? Pois é, todo mundo admira do que eu fiz. Larguei tudo, lá uma vida estável, uma vida de, assim, lá na Suíça todo mundo trabalha, ganha bem, mas um dia fartei, falei, não é isso que eu quero. Agora, por que você decidiu trabalhar na roça? É complicado para quem nunca trabalhou com isso na vida, até porque o seu marido é suíço também e também nunca tinha trabalhado com isso. Ah, foi assim, tipo, uma paixão mesmo que eu já tinha, né? Eu sempre gostei de planta, de animais e queria um dia, meu sonho era um dia ter uma terra e vir plantar o que eu gostava, né? Eu pensava em plantar flores, porque lá na Suíça tinha muitas flores, eu era apaixonada, eu falei, um dia eu vou para o Brasil e plantar flores, mas aqui não dá, aqui o clima não dá e ainda mais aqui no Goiás. Né? E você começou com banana? Com banana. Comecei, errei com as bananas. Fiz um investimento muito grande com as bananas. Aí vi que a banana não era aquilo que eu queria, porque eu queria mexer, e a banana era muito pesada, um trabalho pesado, né? Aí eu vi que não era aquilo. Acabei com o bananal e de repente eu fui visitar uma amiga e ela tinha uma plantação desse tomate e eu vi e apaixonei. Nem perguntei para ela se era bom, se era ruim, se dava trabalho. Cheguei aqui e falei para o meu marido, vamos mexer com tomate. Aí ele falou, será se vai dar? Eu falei, vamos tentar. Aí comecei, né? Hoje ela tem 1000 pés de tomate cereja na propriedade que fica na zona rural de Anápolis. Toda semana vende 200 caixinhas a supermercados na cidade. O negócio se tornou o sustento da família. Aprendeu na marra mesmo, hoje sabe de tudo, né, Antônia, sobre plantação do tomate cereja. Esse aqui, por exemplo, tem uns 4 meses que você plantou. Tem 4 meses que eu estou produzindo ele e colhendo já. E aí ele dura, dependendo da qualidade, não tem nada atacando, nenhuma doença, a gente colhe até 8 meses. Então daqui a quanto tempo você vai colher esse aqui? Esse aqui 4, com mais 4 meses, aí a produção já começa a cair, aí já é hora de parar, tira todos esses Tira todos os pés? Tudo de novo, tira os vasinhos, joga fora essa terra, compra outras novas, aí começa... Aí passa para essa parte aqui que a gente está, que já tem uma parte inteira aqui já de novos pezinhos aí crescendo. Vamos passar por aqui. Aí aqui já comecei o novo plantio, né? Porque esse aqui já tem 4 meses, daqui 4 meses eu tiro esse, para chegar em agosto, setembro, esse aqui já está produzindo. É muito rápido, é uns 3 a 4 meses que ele começa a produção. Aí, em agosto, eu já quero esse aqui já tá colhendo. Mas aí você colhe a cada semana, tem colheita para você? Tem a colheita, toda semana. Aí eu colho na faixa assim de... como eu faço bandejamento, eu não vendo solto, eu vendo já embalado, aí eu colho na parte... umas 300 bandejinhas por semana.
Aqui é tudo comandado por ela, da roça à casa. Esse é, inclusive, outro dado que aparece na radiografia do agro em Goiás. Dos 152.174 estabelecimentos rurais no estado, mais de 101 mil são dirigidos por produtores que moram no próprio imóvel. A Antônia decidiu morar aqui com o marido e fazer da terra o sustento. Hoje vocês vivem disso? Vivemos disso, só disso. O seu marido, ele não tem conhecimento nenhum de plantação, de roça? Não, ele fica só lá mesmo em casa. Ele vem aqui de vez em quando, da vez ele dá uma mãozinha, mas é só eu mesmo e um funcionário. Agora, já que você nunca trabalhou com isso na vida, como é que foi aprender mesmo na raça, com um marido estrangeiro que não conhecia muito, até da terra mesmo? Como é que você conseguiu aprender? Foi assim, eu fui na casa de uma amiga e comecei a perguntar para ela como era que plantava, como era que mexia, porque isso aqui dá muito trabalho. Isso aqui ele começa, depois ele cresce até 16 metros. Aí você vem com ele aqui, vai enrolando, porque se não enrolar, topa lá em cima, aí você vem enrolando. Então precisava de alguém para me ajudar, porque não tem como ser sozinho, né? Ou seja, você aprendeu na marra mesmo? Aprendi na marra. E deu certo? Deu, graças a Deus. Uhum. E hoje, Antônia, você não troca a sua vida na roça pela Suíça? Não, não troco. Não troco. Apesar de lá ser bom, mas eu amo isso aqui, amo o que eu faço, né? É muito gostoso mexer com isso aqui, muito bom. E o que as suas amigas de lá falam? Que eu sou louca. Ai, que eu sou louca porque eu larguei um serviço bom, né? Que bom, entre aspas, sim, porque o retorno era bom, né? Retorno financeiro era bom. E vim para a roça, se jogar aqui na roça, se acabar na roça, ficar nesse sol. Eu falei assim, não, minha pele está melhor que a de vocês. O sol é a vitamina D. E o seu marido também gosta? Gosta muito. Nossa, ele é apaixonado por isso aqui. O Agro Record de hoje fica por aqui. Eu te espero no próximo final de semana. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Tchau.